Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Quem teve a história mudada por Jesus aqui, levante a sua mão. A sua vida transformada. É uma mudança. E essa mudança foi feita por Cristo. Não é algo imaginário, é real. Ele é a realidade, Ele é a realidade. Cristo é real. Ele é real, Ele mudou a nossa história, mudou as nossas vidas. E pensando nisso, vem na palavra de Deus, quantas pessoas que foram tocadas e mudadas por Deus. Quem sabe você em outro tempo, aí uma hora dessa, no domingo, não estava, sei lá, caído, não sei, ou numa vida completamente diferente do que está agora. Você sentado aí, em perfeito juízo, louvando a Deus, dentro da casa do Senhor. E para você, talvez, alguém nunca se viu dentro da igreja. Eu não vou, não. Eu não vou, porque o mundo aí tem um conceito, né, a respeito do que é a igreja. Tantas e tantos conceitos aí, mostrando, falando de alienação. E nós, na verdade, estamos libertos pela misericórdia e pelo poder de Deus. Somos livres. É o Senhor que promove essa liberdade em nossas vidas. E hoje eu vou falar também de um homem que teve uma vida mudada pelo poder do Evangelho, pela pregação da palavra do Senhor. A pregação. A Bíblia chega a dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu fosse contar minha história aqui, talvez não tivesse tanto, não tem brilho. Mas a história de Cristo, ela tem realmente um valor inestimável. É a palavra de Deus, é o poderoso. Tem um hino cantor cristão, me veio na memória agora, que diz assim: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta a história preciosa, conta da ressurreição, conta da salvação. Oh, que amor indizível, graça e favor divinal, paternal. Oh, irmão, conta a minha história de Cristo. Às vezes a gente conta tantas coisas aí, né? Conta história, tem até os contadores de história. Mas vamos contar o que Cristo fez em nossas vidas. E hoje eu estou aqui no livro histórico do Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos. É uma mensagem incrível. Eu estou realmente tocado, eu vim lendo as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos exatamente no capítulo 16 e vamos fazer algumas considerações a respeito dessa viagem, o que aconteceu, não é? A segunda viagem de Paulo, ele estava com Silas e também foi introduzido Timóteo, também um jovem Timóteo, que ele foi ganho na primeira viagem missionária e nessa segunda ele já estava ali também cooperando com o Evangelho. No capítulo 16 a gente vai direto ao assunto. Paulo teve uma visão. Capítulo 16, versículo 9. Quero ler esse texto, falou muito forte ao meu coração. E a gente depois vai para um dos personagens que recebeu a iluminação, a revelação da palavra de Deus e foi também transformado. Diga-se de passagem que esse homem, era um carrasco. Você conhece alguém que parece um carrasco muito duro? E será que o Evangelho penetra nesse coração? A gente vai ver hoje que sim. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas vamos ver a viagem de Paulo e essa visão que ele teve de um varão macedônico quando ele estava indo para Troade. Versículo número 9, 16, 9 diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele teve essa visão. No capítulo 16 ainda, Paulo foi para a Macedônia. Paulo atendeu ao chamado de Deus e passou por muitas experiências. Esse texto também, essa revelação, fala que Paulo nessa segunda viagem, ele escolheu Silas, não é, para estar com ele também, evangelizando o companheiro na jornada. E também o texto sagrado diz que ele pediu também que Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas era de pai grego, também chamou para essa viagem. No capítulo 16, no versículo 1, já dá essa informação. Paulo, que era doutor dos gentios. Aqui eu estou dando uma introdução, porque na verdade, nós vamos hoje focar a história do carcereiro lá de Filipos. E aí sim, a gente vai a partir do versículo de número 25. E aí a gente vai dar algumas explicações do porquê o apóstolo Paulo recebeu essa sentença, porque ele foi preso com Silas,
por conta da pregação do Evangelho, porque ele anunciava o caminho da salvação, o caminho de Deus, e por isso ele foi preso, e por isso ele foi espancado, porque ele era um homem de Deus, e pregando a palavra, houve libertação de uma jovem que era possessa por um espírito imundo de adivinhação, e ali o apóstolo Paulo, quando repreendeu aquele espírito, os ganhadores que lucravam com aquele tipo de trabalho, acharam ruim e levaram Paulo aos magistrados, e ali Paulo foi espancado, foi preso num cárcere interior, e ali ele levou muitas chicotadas, e aqui perto da meia-noite, versículo 25, aqui essa breve introdução, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo preso, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Vou repetir novamente esse verso 25, e dessa vez você pudesse me acompanhar, lê-se aí na sua Bíblia como estiver, ou você pode também acompanhar no Data Show. Verso 25, todos nós juntos, vamos lá? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pai querido, Pai amado, até na prisão, ó Deus, o apóstolo Paulo pregava. Ele pregava, os presos escutavam, os guardas se convertiam, os carcereiros também, eles sentiam o teu poder, era algo diferente, sobrenatural, o poder da fé, da convicção e da chamada do doutor dos gentios. Paulo, um homem completamente transformado pelo poder do Evangelho. Antes, um perseguidor da igreja, e agora alguém que falava e disposto até morrer, ser preso, humilhado, chicoteado, e ali, ó Deus, ele fazia tudo por causa do Evangelho. E ele chega até a dizer, se anunciar o Evangelho, eu não tenho que me gloriar por isso, pois sobre mim é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O preço foi alto, mas o apóstolo Paulo também disse, em nada considero a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor. Então, meu Deus, vamos ver nas páginas do Novo Testamento, 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento, escrita por este homem, que teve um chamado tão forte, ó Pai, e uma mudança radical na sua vida. Louvado seja o teu nome, ó Pai, e obrigado porque até nas suas viagens missionárias, ó Deus, o teu poder o acompanhava, os mistérios aconteciam, e Paulo, usado por ti, ó Pai, ele falando a tua palavra, vidas eram transformadas. E eu acredito, ó Deus, que a palavra que não era de Paulo, assim como também não é minha nesta noite, é o teu evangelho que está sendo anunciado. Por isso, ó Deus, que vai estremecer algo aqui nesta noite, ó Pai. É o poder que tem o teu evangelho, ó Pai. É poder de Deus para a salvação, para a transformação. Penetra para todo aquele que nele crê, ó Pai, e faz uma mudança. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Que nesta noite o Senhor esteja me usando, porque é assim que eu me sinto, somente, Pai, um vaso em tuas mãos. Mas o Senhor é Deus, é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que coloca palavras em nossos lábios. É o Senhor também que faz com que esses ouvintes, os que estão aqui, os que estão online, onde quer que estejam também, aceite a palavra e entre no coração, ó Pai. Portanto, que a tua vontade prevaleça nesta noite, ó Pai. É a nossa oração, pedindo a direção completa, plena, total do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Toma conta desse lugar, ó Pai. E qualquer coisa que venha atrapalhar está repreendido no nome de Jesus, ó Pai. Que a semente, ó Pai, caia no terreno fértil e o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que oramos. A igreja pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Toda a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Queridos irmãos, com a Bíblia aberta, a gente acompanha esse ministério tão profícuo do apóstolo Paulo, um homem completamente decidido a falar do Evangelho, a pregar e até morrer por Cristo. E aqui eu fico impressionado quando Paulo, nessa sua segunda viagem, ele começa a se preparar, porque tudo na vida é um preparo. Ele sabia que não seria fácil, mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Ele queria realmente estabelecer o reino de Deus, implantar a igreja e também preparar presbíteros, pastores, missionários. E ele sabia que era uma missão árdua.
A gente sabe que quando está na igreja, no ministério local, uma igreja local, como é difícil um líder, aquela pessoa que realmente abrace a obra, se entregue, permaneça, continue, é muito difícil. O apóstolo Paulo chega a dizer em outras ocasiões, escrevendo suas cartas, que é como formar um líder, é como dor de parto, é muito difícil, mas ele, usado por Deus, e ele sabia que dependia totalmente de Deus. O apóstolo Paulo vivia da visão, ele recebia a revelação do céu. Foi o único apóstolo que eu tenho lido da Bíblia que recebeu revelação que ao homem não é lícito nem falar. Ele viu coisas que nenhum apóstolo, pelo que eu vejo, a gente pode pensar até em João, em Apocalipse, que também foi um homem profundamente tocado por Deus, por revelações, mas o apóstolo Paulo chega a dizer que subiu ao terceiro céu. Não sei se você já leu lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, e ele viu coisas que realmente assombrosas, ele viu coisas assim maravilhosas, que não é lícito falar. E ele disse que para que ele não se exaltasse foi colocado um espinho na carne, a saber, mensageiro do diabo, porque ele não podia se gloriar com aquelas visões. E Paulo ali aprendeu mais de Cristo, e Jesus disse para Paulo, porque ele tinha um espinho na carne, e ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas lutas, não é porque ele era apóstolo, tudo resolvia, tudo, a maré era mansa, pelo contrário, muitas lutas o apóstolo Paulo passou. Eu fico impressionado quando ele estava lá em Trode, ele viu lá em Mileto, ele viu Trófimo em Mileto, ele orando numa viagem missionária, deixou lá Trófimo, que era um missionário doente, lá em Mileto, ele orando, mas ali Deus não quis curar. Mas Paulo também às vezes orava e o morto era até ressuscitado, muitas coisas aconteciam e Paulo teve experiência. Às vezes uma víbora, uma cobra mordia o apóstolo Paulo e Deus não o efeito não acontecia, porque ele estava ali completamente numa missão e por Deus, enviada por Deus. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo, nessa viagem missionária, ele desejava orar. Paulo sabia que não seria fácil, ele tinha um companheiro e ele queria orar. Nesse capítulo 16, diz o texto sagrado, que ele passou por várias cidades e ali eles observavam o que estava acontecendo e aproveitavam oportunidades para evangelizar. O texto diz que no capítulo número 16, que Paulo, ele teve essa visão, foi obediente, e ele foi para Filipos, ali na Macedônia, e o texto diz que ele foi para uma colônia, e esteve ali alguns dias na cidade. Era um grande observador, era um pregador, ele aproveitava as oportunidades, ele tinha visão, e Paulo ali, observando, já tinha recebido uma revelação, que um anjo macedônico, uma visão, disse a ele, olha, vai lá para Macedônia e nos ajuda, e ele sabia que tinha uma missão. Você sabia que você tem uma missão? Ou você acha que Deus chamou você para ser bancário? Sabe essa expressão que é bancário? Crente de banco. Não! Deus chamou você para uma missão. Onde Deus colocou você, ali é seu campo missionário. Ali vai ter víbora querendo morder você, ali vai levantar situações, mas você está cheio da graça e do poder de Deus e vai ali fazer a obra com amor. Onde você estiver, Deus vai lhe usar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E eu vi isso na vida do apóstolo Paulo, quando ele navegava, quando ele avançava. E ali diz o texto sagrado que ele procurou um lugar para orar. Isso me chama a atenção. A gente vai compreender bem a vida desse homem. No capítulo 16 e o versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Veja onde Paulo ia, ele queria um lugar calmo para a oração. Paulo sabia que iria enfrentar a fúria do inimigo, a força de Satanás, as objeções, os invejosos, os falsos irmãos, aquelas pessoas que iriam contrariar os judeus, que realmente muitas vezes atrapalhava. Tanto é que quando o apóstolo Paulo foi com Timóteo, ele diz assim, você vai ter a circuncisão, porque realmente vamos ser perseguidos. E Paulo, para não ter nenhum problema, ele fazia isso, já que apesar de Timóteo ser filho de uma judia, o pai dele era grego. Então, para não ter problema, porque era um gentil, vamos fazer o trabalho completo. E Paulo sempre vigiando. Você sabia que você precisa vigiar? Olha para mim, vigia, irmão. Vigia, porque a gente diz o apóstolo Pedro que o Satanás, o diabo, está ao derredor, ungindo como leão faminto, procurando quem possa tragar. A igreja precisa vigiar. Jesus disse vigiai e orai, e o apóstolo Paulo, muito esperto, e ele procurou um lugar para oração. No versículo 13 ainda, diz que assentando-nos, falávamos com as mulheres que ali se juntavam. Paulo foi orar, mas quem está em oração evangeliza, é algo automático. Quem está buscando a Deus evangeliza. E ele viu umas mulheres ilustres, trabalhadoras, uma vendedora de púrpura, uma mulher chamada Lídia, também ali.
E Paulo não perdeu a oportunidade em oração e evangelização. Uma coisa chama a outra. Se você é uma mulher de oração, você é uma ganhadora de almas. Se você é um homem de oração, você evangeliza também. Você é um ganhador de almas. Agora tem que orar. Tem que buscar o Senhor. Quando não tem oração, não tem poder, não tem alegria. É cansaço, é longe, é pandemia. Vê o vírus maior do que ele é. É tanta coisa que acontece. Mas quando estamos em oração, não em alienação, em oração, buscando a Deus, você sabe que é tudo possível ao que crê. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus é livramento. A igreja pode repetir comigo essa expressão, vamos lá? Deus é livramento. 1000 cairão ao teu lado. Já viu isso? 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A igreja em oração, Deus vai dirigindo. Vai para ali, Paulo foi. Não vai para ali. E diz o texto que o Espírito Santo impedia. Não vai, Paulo. E Paulo querendo ir. Não, agora vai. Deus faz assim na vida do crente. Agora você vai, agora não. E a gente vai ver nessa segunda viagem missionária esse mistério acontecendo na vida do apóstolo. O Espírito Santo assim, impedindo, você não vai. E depois assim, agora você vai. E aconteceu que Paulo foi ali orar, no capítulo 16, o versículo de número 13. E ali, assentando-nos, falamos aquelas mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher, verso 14, capítulo 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, mas ouvia, e o Senhor, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor, presta atenção, e o Senhor lhe abriu o quê? O coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Sabe quem é que faz isso? É Deus. Preste atenção, Deus nesta noite coloca na tua mente, preste atenção a essa palavra. E Paulo pregava, está aqui o texto, diz que Deus, ela nos ouvia, e o Senhor, é o Senhor que faz a obra. Deus nunca manda a gente e a gente fica só. Deus quando nos envia, Ele diz assim, eu estou contigo, vai que eu estou contigo, você não está só, é Deus que está presente. Vem lutas, vem lágrimas, vem temores, mas Deus diz, você não vai ficar sentada, você não vai ficar sentado, continua, que essa obra é minha, o chamado é meu, e o meu nome vai ser glorificado, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. A igreja pode dizer amém? Amém, é Cristo que nos dá vitória. E ele disse, sem mim nada podes fazer. E ali, irmãos, Deus abriu o coração daquela mulher, uma mulher influente, e ela ficou atenta. Você sabia que vem Satanás, o diabo, e quer tirar a tua atenção? Fica lembrando de uma consulta que vem quarta-feira. Irmão, esquece essa consulta agora. Fica atento porque Deus está falando contigo. É um problema que eu vou resolver quando chegar em casa. Deixa chegar em casa e agora preste atenção que Deus está falando contigo. Porque não é o pastor está ministrando. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está falando ao teu coração. E você que chegou aqui com uma carga pesada, tão preocupada, Deus é a libertação da tua vida. Deus é poderoso para mudar a situação, mudar o curso e dar vitória para quem crê na sua palavra e nas suas promessas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem uma ação do Espírito Santo. Paulo era eloquente, sem dúvida. Paulo era um homem que tinha palavra, mas não foi ele que abriu o coração, porque a gente não pode entrar no coração. É Deus quem entra. Por isso que com sabedoria, quando na ministração da ceia, ele diz assim para aquela igreja de Corinto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus falava com aquela mulher, enquanto ela estava ali trabalhando também, e Paulo pregando, e Deus abriu o coração, e ela ficou atenta ao que Paulo dizia. Queridos irmãos, vamos prestar atenção a esse versículo número 15. Olha o que aconteceu. Essa mulher se entregou. A igreja pode dizer amém? Era uma mulher muito esperta, uma mulher que era uma empresária, uma mulher que era uma pessoa empreendedora. Era uma mulher que ouviu, mas tem sentido o que ele disse, e ela ali se converteu. O versículo 20, capítulo 15 diz assim, depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha que o negócio é profundo, não só foi ela e a casa dela foi batizada, rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso.
É interessante, você sabe onde foi essa igreja, agora começou na casa de Lídia. Deus é poderoso. Deus começa a obra através de você, Deus lhe usa. E a igreja começou ali na casa daquela mulher, daquela missionária. Vem para minha casa. E dali Paulo ia pregar em outros lugares. E dali Paulo ia para a sinagoga. Mas aquela casa ali em Filipos, começou Paulo a pregar. E o texto sagrado diz, irmãos, que todo dia Paulo saía para orar. Ele não perdia essa visão. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não perca a visão da oração. Não perca a visão. Se não dá para orar no 23h45, ora em 10h45, mas não deixa de orar. Ora pela madrugada, a gente não pode perder essa visão da oração. E aqui diz o texto que aconteceu. Vamos lá. Em plena movimentação, ação poderosa, a dinâmica do apóstolo Paulo usada por Deus. E aconteceu que indo nós à oração, perceba isso, igreja, querida igreja. Sempre em oração. A Bíblia tem um hino que diz assim: temos lidas e pesares na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Nessa poesia, a gente tem que levar em oração nossos medos, nossos temores, nossa insuficiência, nossa incapacidade, leva a Deus. E Paulo foi orar, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Verso 16 está assim: a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, que essa mulher, essa jovem, era extremamente usada. E ela tinha um cartel ali, o pessoal que comandava e arrecadava o dinheiro. Ela adivinhava mesmo. Adivinha. Satanás tem seus servos também. Você sabia que tem os mensageiros das trevas? Ai, meu Deus, me disse que tem que estar do lado de lá. A gente vai ouvir muita conversa. Aí o diabo, a Bíblia diz que se for possível, ele enganaria até os próprios escolhidos, sabe? Porque muitas vezes as pessoas dizem: fulano morreu e veio falar comigo. Não foi nem fulano, foi Satanás, foi demônio que veio falar, imita a voz. É tanta coisa que acontece, é o capeta mesmo. E a pessoa diz: eu vi e tal. Olha, tem cuidado com aquela carteira que eu deixei lá. O diabo é muito astuto, irmão. A pessoa: ai, meu Deus do céu, é ela mesmo. Não é. O diabo de quem morreu, Jesus aguarda o juízo. É conversa, Satanás tem operado, enganado a muitas pessoas. Enganado, porque depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais comunicação com os mortos. Na Bíblia diz que não tem. Então como é que você pode ver seu ente querido que você amava, você tem desejo e quer, vai lá para a sessão, o que desce da verdade são demônios. Tem muita gente pensando que está falando com quem morreu. Não fala mais. Jesus morreu e ressuscitou. Com ele a gente pode falar. E ninguém vê um pai, não sei para mim, ao pai, não sei para mim, ele pode dizer amém, irmãos? São verdades profundas, bíblicas. A gente precisa aprender, está aqui na palavra. A minha avó disse que eu andasse direito. A tua avó disse isso, ela está viva, não morreu. Irmão, a velhinha está descansando, meu irmão. Nem se preocupe, está falando com ela. Entendeu? Eu falei que a minha avó, ela apareceu. Não foi não. Não foi. Eu sei que às vezes, né, minha mãe até se assustou, porque só parece que teu pai, mamãe, papai, está descansando, deixa o papai quieto lá. Não, porque teve aqui, eu vi. Satanás, ele engana. Não pense não, até crente. A pessoa de quase 60 anos de convivência conjugal. A própria psicologia explica isso, os pensamentos. A pessoa pensa que está vendo e cria situações. Mas também tem demônios por aí, solto. Capeta é boia. Pesquise isso na Bíblia, comece a pensar sobre isso. Mas, queridos irmãos, essa menina dava grandes lucros, adivinhando. E Paulo passava por aí. Olha o que é que essa menina dizia. Verso 17, eu queria que a igreja lesse. Coloca o verso 17 aí, 16, 17, vamos lá. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos de quem? É claro que o demônio conhece. E todo dia Paulo via ela dizendo isso. Ela com espírito adivinhava, assim, eu adivinhei, pedi um trocado a Paulo. Na certa ela pediu um trocado, né? Paulo já com a visão, já preocupado. Paulo fazia até tenda, liso, muita coisa para resolver. Ela disse: você é servo dos Altíssimos, está pregando o caminho da salvação. E Paulo: está certo, tem quanto para me dar? Paulo: não tem nada não. Porque ela ganhava lucro. Aí Paulo ficou calado, mas ficou aborrecendo, porque todo dia insistia. Todo dia, diz aqui o texto. E isto ela fez, verso 18, e isto ela fez por muitos dias. Eu adivinho que esse homem é pregador, ele recebe a dele, não me dá nada, Paulo. Não. E Paulo calado, né? Mas vamos lá.
E fez isto ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, porque o diabo vem perturbar, é tanta coisa. Paulo, perturbado, ficou contrariado, voltou-se e disse, presta atenção, ele disse ao jovem ou disse ao espírito? Ele disse, foi ao espírito. Ele disse a jovem não, sabe, ela nem sabe o que estava sendo usada por Satanás. Ele disse ao espírito, está aqui na minha Bíblia, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Aleluia. Sai dela, espírito. Ele não falou com ela não. Paulo sabia que muita gente é usado pelo diabo e nem sabe. Abre a mão que eu quero ver. Lê a mão para a semana. Isso é conversa, viu, irmão? Vai nesse negócio não. Deixa eu ver tua mão aqui. Eu disse, não, na minha mão mesmo não. A minha vida está na mão do Senhor. Diga amém, irmãos. A sua vida também. Alguém quer adivinhar. Eu me lembro no meu tempo ainda jovem, tem uma cigana no meio da rua. Não sei se é um tempo de vocês. Hoje eu não vejo não. Cigana. A cigana vinha olhar, uma vez olhou. Aí vai ganhar um brinquedo. Eu até gostei, né? Mas aí, cadê o brinquedo? Quem se engana. Olhou minha mãe, que ia ganhar um carrinho. Ela enganando os meninos, né? Mas, na verdade, conhece mesmo. E aqui diz que dava lucro, ninguém dava dinheiro sem adivinhar. E ela adivinhava. Mas Paulo repreendeu, em nome de Jesus. E não falou com aquela jovem, falou com o Espírito, sai dela. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro, verso 19, estava perdida, prenderam Paulo, prenderam Silas e o levaram à praça na presença dos magistrados. Acho que os magistrados também ganhavam trocado, porque ganha nesse negócio todo, nesse comércio. Aí o magistrado ficou a favor de quem? Mas ele nem sabia que o apóstolo Paulo era cidadão romano, viu? Isso deu problema lá na frente, viu? Você lê o texto todinho, é porque a mensagem deu problema, que Paulo era cidadão romano. E eles começaram, levaram para os magistrados, ali o demônio saiu, agora a gente está liso. Fala aí como é que vai ser amanhã, rapaz, eu nem sei. Tu não dizia ontem direitinho, como é que vai ser, eu vou ganhar ou não? Não sei mais não. O Espírito, ó, porque Paulo proibiu, vai sair dela e não volta mais não. Ela falou, não estou adivinhando mais nada. Ele falou, tá mais não, porque aquele homem ali expulsou o demônio. Você sabia que ainda hoje Deus usa homem e mulher na terra para expulsar o mal? E você tem autoridade, sai da minha casa, demônio. Sai e não volta mais, que eu te proíbo você voltar. E sai em nome de Jesus. A igreja precisa orar com mais autoridade. Lá em Marcos diz que expulsarão demônios no meu nome. Queridos irmãos, essa história é empolgante. E ali ficaram chateados e apresentaram os magistrados no versículo 20, Paulo e Silas, e disseram, olha o comentário, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aí começou a enquadrar Paulo dentro lá de uma realidade para querer prender, e conseguiram. Mas aí Paulo estava numa missão. E às vezes, deixa eu dizer uma coisa a você, que acompanha. Às vezes Deus cria uma situação e permite a gente passar por situação. Às vezes até para um hospital acontecer uma coisa. Porque lá Deus quer que você evangelize alguém. Você sabia disso? Que Deus podia resolver, mas Deus deixou, permitiu. Porque Paulo a partir daí foi preso, foi perseguido, foi açoitado, foi preso. Mas daqui a pouco a gente chega. A visão era um carrasco, carcereiro, homem ruim, que dava pisa, que prendia, e a visão era para ele. Você sabia que Deus às vezes permite situação para você fazer a obra? Você só que não entende. Cacete comeu. Veja o que é que diz aí o texto. E a multidão, verso 22, unânime, unida contra eles, e os magistrados rasgando as vestes. Ele ganhava também trocado. Naquele tempo já existia, né, as gorjetas, né, a propina. E ganhava, o mensalão já estava por ali, porque os magistrados ganhavam, a mulher ganhava dinheiro, distribuía para todo mundo, e o magistrado falou, então prende, tem mais dinheiro não, está lisinha a menina, a menina não adivinhou mais nada, mas vai lá testar se o negócio voltou mais não, porque esses homens têm autoridade, está perturbando tudo aqui. Veja então, tira as vestes, manda o pau nele e mataram com varas. Versículo 23, de que havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando que o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou lá num cárcere interior. Vai expulsar demônio agora lá dentro da caseia, mas nunca tu faz isso. Vai lá no cárcere interior e lhe segurou os pés, não deixa ele sair, e segurou as mãos. Prenderam Paulo.
Prenderam Silas. Agora eu quero ver. Aqueles homens não fizeram nada de mal ao meu ver. Estava fazendo a vontade de Deus. E prenderam. Alguém já comentou que Paulo e Silas poderiam reclamar da má sorte. Mas rapaz, a gente veio aqui, fez tudo direitinho. A casa de Lídia está uma festa, aquele batismo, aquele jantar de ontem, ela botou, caprichou bem. A gente comeu bem, não foi Silas? Comeu, rapaz, o negócio foi muito bom. Mas agora a gente leva uma lapada dessa, uma pisa dessa, repreende o demônio, a menina não está liberta. Mas as pessoas... Você sabia que os porqueiros, quando Jesus expulsou aquele demônio, lembra do carcereiro, lá do demoniado de Gadara? Os porqueiros mandou Jesus sair do território dele. Lembra ou não? Sai daqui. Tem gente que não gosta de ver não, benefício não. Um homem já sentado não gosta de ver. E agora Paulo preso. Quando Paulo estava preso, amarrado, chicoteado, era perto de meia-noite. A movimentação foi grande. Prenderam ele, deram uma pisa, jogaram ele lá no fundo do cárcere. E era perto da meia-noite, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. Não adianta dar pancada de crente e falar, mãe, ele vai cantar, ele vai orar, ele vai dar glória a Deus, ele vai dizer que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele podia reclamar, xingar, mas ele agradeceu, ele cantava, ele orava e todo mundo escutava. Até o perturbado carcereiro gostou tanto da música que dormiu, o demônio saiu dele. Eu acho que o demônio saiu dele. Porque lembra que quando Davi tocava a música, o demônio saía de Saul? Quando Paulo começou a cantar o hino, não sei quem é esse, o demônio, o capirocho, saiu do quê? Do carcereiro. Deu um sono nele que ele estava cansado. Ó. O demônio não deixava ele dormir não, mas quando a pessoa está liberta, fica mais leve. Pegou num sono carcereiro, um movimento, e Paulo cantando. Os outros escutavam, mas a Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo. Ou não estava? Estava dormindo. Veja o que é que o texto diz. E de repente, Paulo cantando. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você, por favor. A galeria pode ficar de pé, toda a galeria de pé, fica de pé. A igreja também pode ficar de pé, toda a igreja. Quem puder, fique de pé. Escuta essa mensagem. Você está orando? Você está cantando? Está esperando a promessa de Deus? Vai ser um de repente na tua vida. Agora tem que cantar. Mas estou com problema. Canta com problema, irmão. Tem que orar. Eu vou ficar em casa. Canta, adora, faz a obra. Porque de repente vai ter isso aqui, ó. Fica sentado agora, senta para escutar. Vai ser de repente, oh aleluia, vai ser de repente. Você está orando, você está cantando, você está glorificando a Deus, você vem para a obra, você faz a obra, você não abre mão, aleluia, e de repente sobreveio, não foi um terremoto fraco não, viu? Um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. O terremoto foi local, só foi naquela prisão. Moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. As algemas, tudo caindo por terra. Paulo não estava preso os pés, tudo caindo, tudo abrindo. É louvor, é adoração, é Deus operando, e você orando, e Deus abrindo, arrebentando. Tem alguém preso, o demônio está usando, e Deus está libertando na tua casa. Deus está fazendo obra, porque você está cantando dentro de casa, porque você ora, porque você é crente, você tem compromisso com Deus, você anda cheio do Espírito Santo. Cante, adore, e Deus vai fazer milagre na tua casa, na tua vida. Aleluia. Queridos irmãos, que barulho! Aí acordou ele, estava neném, o carcereiro, mal, bicho ruim. Aquele camarada era ruim, eu fico imaginando. Eu assisti aquele filme de Mel Gibson, você viu que o cara meteu um cacete ali, foi um cacete, viu? Meteram que chega, caiu, desmaiaram, tanto cacete que deram. Alguém assistiu o Mel Gibson, né? Aquele filme? Misericórdia, foi forte, disseram que teve gente no cinema, desmaiou, assim no lançamento. O carcereiro acordou. Viu as portas abertas. Ele não viu o louvor, mas viu as portas abertas. E eles sabiam porque aqueles homens estavam presos. Eles sabiam. Ó, aquela menina que adivinhava as paradas, não é não. Qual menina? Aquela menina, nem vai para ela consultar ela não, que ela não sabe mais de nada. Esses caras que entraram agora na prisão são missionários. Fala de um tal de Jesus, está libertando mesmo, ele está trabalhando aí. Aí foi mesmo, então vou prender ele com força. Sabe quem estava preso lá, estava solto agora? Justamente Paulo e Silas. Ele tomou um susto, acordando. Ele viu portas abertas, ele viu prisões abertas. Ele tirou a espada
espada. E ele quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Suicídio. Ele tentando suicídio, tirar sua própria vida. Era um homem ignorante, mal, batia nos outros. Se ele farrapasse, ele matava ele também. E imagina se o cara dá uma peixeirada nele e nos outros. O que é que ele faz? Você tem ideia de que esse cara... Perigoso. Perigoso. Ele puxou a espada. O texto está aqui na Bíblia. Aí Paulo gritou. Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Tem muita gente em nossa sociedade, às vezes da família, tentando mal para si mesmo. Mas você tem que ser voz profética dentro da tua casa, na tua família. Não te faça nenhum mal ao seu colega de trabalho. Eu estou aqui, eu estou orando, eu estou adorando, e eu sirvo a um Deus que liberta a tua vida. Aleluia! É Deus que faz isso. E o carcereiro viu aquela voz, ele pediu, foi luz, estava escuro, meio... tudo difícil, candeeiro caiu para um lado, candeeiro caiu para o outro, era aquelas luzes, tudo acabou. Olha o que é que diz o texto. Ele pediu luz, saltou dentro, todo trêmulo, e prostou-se diante de Paulo e Silas. Eles ficaram assustados, com autoridade. Olha, irmão, Deus dá autoridade ao seu servo. Deus dá autoridade. Se alguém está tirando onda, está escarnecendo, fique em oração, porque Deus te dá autoridade. E essas pessoas vão reconhecer que tu és um homem de Deus e que tu é uma mulher de Deus. Agora sai da roda dos escarnecedores. Faz a obra de Deus. Ficaram prostrados aquele homem que tinha uma espada. Em momento nenhum ele atacou Paulo. Em momento nenhum ele atacou Silas. Percebem? Ele queria atacar ele mesmo, mas eles nunca atacaram. E ali, ele trêmulo, prostou-se e tirando para fora. E fez uma pergunta que até hoje soa nos púlpitos, nas grandes mensagens, nas grandes clarinadas evangelísticas, nas conferências. Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ainda hoje ecoa essa pergunta. Tem pessoas que acham que é pelas obras, e a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, é poder de Deus, é salvação gratuita, através de Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, que está no nosso meio. Aleluia. O que é que eu devo fazer? Bruto, ignorante, iletrado, carrasco. Mas fez uma pergunta: o que é que eu devo fazer então para ser salvo? Aí Paulo responde. E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo. Tu conhece Lídia? Conheço, a vendedora de púrpura. Ela e a casa dela eu já batizei. Crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e tua casa. Jesus está salvando, não sou eu, mas Jesus salva. Por onde eu passo, Deus está fazendo um milagre. É porque eu tenho uma missão, e Deus mandou aqui para esse cárcere, visando você. Não tem aquela pessoa que você acha o tipo impossível de ser salva? Pois Jesus salva. Esse que você acha que ninguém salva, esse que não pode, esse que é cachaceiro, esse que está ali no vício, nas drogas, Deus vai lá, Deus transforma, coloca a palavra no coração, e ele é quebrantado. Por isso que Paulo diz: é assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquele homem agora, irmãos, agora tremendo, e lhe pregaram a palavra. Ele estava dormindo na hora, né? Paulo cantando, agora Paulo pregou para ele. Verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor. E os que estavam na sua casa também ouviram. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, era acho que umas 2 horas da manhã já, umas 3 horas, mandou Paulo sentar. Senta aí tu e Silas. A costa de Paulo estava em carne viva. Está aqui. Olha o que ele fez. Olha o que esse homem fez. Senta aqui. Lavou-lhe os vergões. Depois que tratou de Paulo, Deus deve ter dado um lanche. Paulo estava preso fazia tempo. Lavou Paulo. Veja que diferença, né? Ele primeiro pediu luz. Quando a pessoa está nas trevas, não vê isso não. Quando está na luz, ele viu que era o homem de Deus que estava junto dele o tempo todo. Mas quem está nas trevas só critica. E nada. Quem está nas trevas é um crítico permanente de plantão. Não entende igreja, não entende mensagem, não entende o que Deus quer fazer. E aquele homem agora com luz, ele diz assim: olha, na hora de desespero da morte, esse homem, através da palavra, me salvou, foi Jesus que salvou. E agora ele começa a ter motivos novos. Veja o verso 30. E tirando para fora, disse: eu quero ser salvo. Um homem que falava em morte, sangue, espada, agora estava perguntando como é que podia se salvar. O foco dele mudou.
Você sabia que aquela pessoa bruta, ignorante, muda tudo? Hoje eu estava numa casa de uma irmã, que a gente foi lá almoçar com Marisa. E a irmã disse, fulano de tal, você vê que é uma bênção hoje. Realmente é. Mas ele falava 10 palavras, 11 era palavrão. Era só pornografia na boca. Agora é glória a Deus e aleluia. Você sabe que Jesus muda? Jesus muda a pessoa. Veja o que é que o texto diz aqui. Ainda avançando. Esse homem agora, o foco do carcereiro agora mudou. Agora mudaram os seus alvos, agora mudaram o seu interesse. Talvez até então ele nunca tivesse pensado em vida futura ou na eternidade. Seus valores estavam no plano meramente material. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, apenas neste mundo, são os mais miseráveis de todos os homens. É a minha aposentadoria que vai ficar gorda, é que eu vou me preparar. Então pensar no futuro, mas não pensa no céu. E você vai morar no céu. É um dia, é de repente. Nós precisamos investir em valores eternos, em vez de só investir em valores aqui terreno. Eu não estou dizendo que a gente não precisa cuidar da família, precisa cuidar da casa, mas comece a pensar em Deus, comece a pensar em Deus, comece a pensar na vida eterna, porque aqui nesse mundo tudo passa. Agora, aquele homem brota no seu coração interesse pela vida futura. E a sua pergunta não é sobre finanças. A sua pergunta não é sobre segurança, nem política, nem esporte, nem dificuldade mental. Ele não quer saber, ele não quer nenhum terapeuta junto dele, não pergunta sobre sexo, nada. Eu acho que é interessante agora, os interesses dele agora são outros. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero saber como é que eu posso alcançar essa alegria. Vocês presos cantando, vocês presos adorando, como é que eu posso ter esse padrão de vida, esse nível? E ali, irmãos, ele queria saber das coisas espirituais agora. Sua vida não consiste apenas em comer, beber, trabalhar, ganhar e juntar dinheiro. Na Bíblia diz que conta um homem que ele ganhou tanto dinheiro que teve que aumentar o celeiro dele. Aumentou. Ele falou, o que é que eu faço agora? Está indo bem, está produzindo bem, eu estou vendendo bolo. Eu vendia 10 bolos, agora estou vendendo 20, está bom negócio. Vou comprar mais forma. Você sabe que pensa logo nisso, né? Comprar mais forma de bolo, vou fazer mais bolo. O negócio está bom. Eu vendia no mercadinho um negócio, agora estou vendendo o dobro, agora vamos aumentar, vamos ampliar. É só aumentar. Teve um homem na Bíblia que pensou nisso. Mas assim, meu celeiro está aumentando, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ampliar, vou juntar dinheiro à vontade, é boia. Aí ele disse que depois que juntasse tudo, ficasse bem abastado, ele disse, alma, falando com a alma dele, é meio doido, ficou perturbado. Sabia quem pensa em dinheiro direto, termina ficando meio doido. Aí ele começou a conversar com a alma dele, que nem mulher esse miserável tinha. Não tinha mulher não, para não gastar com ela. Você sabia que tem gente que não gasta nada com a mulher, não dá um centavo. Só os homens casados aí, eu sei que não vai atingir aqui os irmãos, mas tem gente que é assim. A bichinha com a percata está pela misericórdia, já o salto, compra uma percata para a mulher, entendeu? Mas aquele cara não tinha ninguém. Ele disse, alma, tu tens um depósito, tu tens celeiro, o negócio aumentou, melhorou. Investe, vamos comer, vamos beber. Como se a alma comesse. A alma come Bíblia, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. O teu tesouro, o ladrão vem e rouba, não é? A ferrugem vai, acaba, tudo passa. Aí Jesus disse que nessa parábola que disseram, veio uma voz, é louco, chama ele louco, louco, doido, varrido. Essa noite, esse domingo, até meia-noite, 1h da manhã tu vai embora. Já pensou que hora de dormir, morrer de 1h da manhã? Aí a pessoa morre, ninguém nem sabe no outro dia. Eu estava esperando um irmão para o culto matinal uma vez aqui, eu era um pastor bem recente, e a gente ia para uma congregação lá em Céu Azul. Todo dia eu me encontrava com a irmã ali na esquina. Cadê que a irmã veio? A irmã nem veio. Será que ela dormia? Você me acordava cedo que só? Alguns mais antigos aqui conhecem. Ela não foi, vamos embora. Ela não veio hoje não. Mas ela dificilmente faltava. Mas eu já estava atrasado, fui embora. E no caminho lá depois eu soube que ela havia morrido. Dormiu e não acordou mais. Chamaram ela de manhã. Cadê ela? Quando eu corri para lá, aí tinha uma sobrinha dela tirando a tinta, o esmalte. Eu nunca mais fiquei olhando, que ela gostava do esmalte vermelho. Estão raspando a unha dela, ela estava preparando o corpo. Deus, como foi isso? Ninguém sabe não. Ela foi dormir tranquila ontem, lanchou, que ela comia bem antes de dormir. Tudo normal, magrinha, disposta, corria, atleta, fazia caminhada, ia para a academia, eu acho que tinha tudo. Bem magrinha. Subiu uma ladeira que me deixava para trás, morreu. Gente que se ilude aí, eu vou fazer agora, eu estou na malhação, eu estou bem agora, vai. Cuidado, não exagero não, viu? Vai, fica o barrigudo e tu vai embora, sabe disso ou não? Às vezes acontece isso, eu já vi gente assim. Fica o irmão do tonelzinho, fica. E de repente o malhado, ó,
De vez em quando a gente vê história que jogador cai do campo. Não é? Atleta. Mas eu queria dizer que é um de repente. Essa noite vão pedir a tua alma. Prepara-te. Prepara-te. Mas irmãos, ele agora no verso 33 chama sua atenção. Vai no verso 33 aí. Veja o que aconteceu. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, tarde da noite, lavou-lhe os vergões e foi batizado ele e toda a sua família. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua casa é todo mundo batizado? Na sua família é? Ainda não. Procure orar. Porque aqui na Bíblia, na vigília missionária, está todo mundo sendo batizado dentro das casas. Comece a orar, porque Deus vai fazer o mover. Você crê que Deus faz o mover? Crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e tua casa. Daquele durão vai se quebrantar. Eu quero ir para a igreja, vai aceitar Jesus. E vai vir ver o batismo, depois se batiza ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora ele foi introduzido no corpo de Cristo. Que mudança extraordinária. Que mudança maravilhosa. Um carrasco agora recebendo o batismo. Ô Carrasco, não sei o nome dele não. Estou dizendo assim, mas não sei o nome dele, seu nome. Ô Carrasco. Tu aceita Jesus como salvador? Aceito. Você aceita, aceito. É dentro da tua pública profissão de fé. E aquele catar. E Paulo para batizar ele, viu? Eu como ministro do Evangelho, sou apóstolo. Devidamente autorizado aqui, para a turma de líder da igreja. Eu batizo você, é o quê? Vou batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizaram. Quando a mulher viu aquele ignorante e bruto sendo batizado, eu quero me batizar também. Aí a filha, eu quero me batizar. A família começou a querer batizar. Porque a família primeiro vê a mudança na minha vida e na sua. Enquanto vê crente desmantelado dentro de casa, que chama tudo que joga no bicho. Tem gente que joga em bicho. E quer tirar, quando tirar dá o dízimo. Vai nessa, está tudo errado esse pensamento. Eu vi o irmão dizendo, pastor, vou jogar em leão. Mas meu Deus do céu, ainda tem isso. Mas veja bem, irmão, terminando. Verso 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A sua casa é alegre? Toda a sua casa é feliz? Que esse homem agora estava alegre em sua casa. Zaqueu deu festa na sua casa. Percebe que aceita Cristo, a casa é contente? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Vamos ficar de pé. Peço que toda a igreja fique de pé nesse momento. E ele agora serve a causa e aos servos de Deus. Que testemunho lindo. Lavando os apóstolos, Silas e Paulo, na sua própria casa. Colocou a mesa para servir os servos do Senhor. Que testemunho lindo. Fique no seu lugar em nome de Jesus Cristo em oração. Fique em oração. Agora o carcereiro, ele quer ter comunhão. Sabe o que ele faz depois do batismo? Repartiu o pão com o apóstolo Paulo. Deu um pedaço a Silas. Ele agora estava ali repartindo o pão, compartilhando, comendo juntos. Isso era um sinal de vida em Cristo. Estava sentado agora na mesa quem? Paulo, Silas e o carcereiro. E hora antes, eles tinham sido duramente açoitados. Sabe o que faz isso? É a graça de Deus. Isso é evangelho, é transformação. O evangelho faz isso. Não importa o que você era. A partir de hoje Jesus muda a tua casa, a tua vida. Ele muda, é novidade de vida. Sabe de que essa obra? É do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Queria que a igreja orasse agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero que você relembre toda essa trajetória dessa mensagem, da história do carcereiro. Fique em oração. Com a espada na mão, ele queria se suicidar. Com a espada na mão. Trocando a espada por uma luz, ele agora aceitou Jesus. Com fome de Deus, ele busca a salvação e pede o batismo. Crendo em Cristo, foi batizado não só ele, como toda a sua casa. Ele agora abre a casa, reparte pão com os irmãos. Você quer sua casa transformada? Aceita Jesus como Salvador. Permita que ele entre. Mas você já é crente, você está aqui é crente. Eu creio que você é crente. Mas você precisa dessa intimidade maior com Deus. Você entendeu essa mensagem? Quantos querem a partir de hoje sua casa assim, aberta para Jesus, repartindo e uma vida transformada? Você não veio aqui por acaso. Deus chamou você aqui nesta noite, quer fazer mudança na sua vida. A mensagem toda é essa.
A igreja está orando, todo mundo de cabeça inclinada, os olhos fechados. E eu pergunto humildemente a você, não precisa vir aqui à frente. Essa época de pandemia a gente não está trazendo aqui nada disso. Mas onde você estiver, faça um sinal. Deus falou comigo, pastor. E eu quero entregar minha vida totalmente a Cristo. Eu quero me envolver com Ele mais. A partir de hoje. A partir de hoje. Amém. Deus te abençoe, minha filha. A segunda vida. Faça isso com fé. Pastor, eu já sou crente, estava afastado, mas a partir de hoje eu quero me firmar mais. Quem é essa segunda pessoa? Ou seja, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pessoas já aí se entregando a Cristo, chorando. Quem é a terceira vida? Deus salvou uma, salva duas. Tem você que veio aqui hoje. E Deus quer fazer algo na sua vida, ninguém sabe. Deus te abençoe, minha filha. Quem é outra pessoa? Em nome de Jesus Cristo. Faça um sinal, pastor. Eu cheguei aqui hoje os pedaços. Parecia até que eu levei uma pizza mesmo. Mas eu disse, eu quero ir para a casa de Deus. E Deus está fazendo isso comigo, falou comigo. As pessoas, amém, a terceira vida ali. Glória a Deus. Quem é a quarta pessoa? Um jovem, um adolescente. A vida sem sentido. As coisas tristes na sua vida. E você quer a partir de hoje. Eu quero cantar, mesmo se eu estiver preso. Eu quero louvar, mesmo no desemprego. Eu quero aceitar esse Cristo. Tem a quarta vida. Quem é você? Jovem, adolescente. Você que quase não vinha. Quase. Mas veio. Deus trouxe você aqui. Quem é você? Eu vou orar agora. Você pode ficar no lugar onde você estiver. Não precisa vir aqui à frente não. Mas se você veio aqui nessa noite, quer tomar essa decisão, vai repercutir para a vida eterna. Eu encerro pela última vez. Quem é você? Quase que você não vinha. E Deus está chamando você nessa noite. Você ouviu a voz dele? Sabe por quê? Porque você é especial. Se tiver a quarta pessoa, faça esse sinal. Que eu quero dizer, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tem a quarta vida? É para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas. 3 vidas, ó Pai. Não só levantaram a mão, mas continuam com os braços erguidos. Em sinal, ó Pai, que também, assim como o Evangelho entrou no coração daquele carcereiro de Lídia, entrou também no coração dessas pessoas, ó Pai. É o teu poder, a tua palavra, é teu Evangelho. É a tua palavra que é mais penetrante que qualquer espada de 2 fios. Obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor se revelou nesta noite de uma forma extraordinária, ó Pai, para a glória do teu nome. Obrigado por aquelas vidas que em casa também se inclinaram e estão nesse momento chorando, estão em casa aceitando teu Filho Jesus Cristo. Aquelas vidas que perderam o gosto pela vida, quem sabe pensa até em suicídio, mas agora vai trocar a espada pela luz, pela Bíblia, pela tua palavra, ó Deus. Obrigado porque essa mensagem, ó Deus, mais de 2000 anos, ainda hoje, ó Deus, tem força, porque a tua palavra, ó Pai querido, obrigado por esse culto tão maravilhoso. Leva-nos em paz, ó Deus, que seja uma semana tranquila e abençoada. Eu quero te agradecer porque pela tua permissão na terça-feira, se o Senhor quiser, vou completar mais um ano de vida, ó Pai. E que minha vida seja totalmente no altar, ó Pai, na pregação da tua palavra e falando do teu amor, do teu evangelho. Obrigado por todos que estão aqui, ó Pai, os que estão fora em casa, os que estão online, que a tua graça alcance a todos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, todo IBT, todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? A igreja pode dizer glória a Deus. Deus abençoe a todos.